Fala pessoal, estamos começando mais um Fiusa Cast. Faz uns dias que a gente não vem fazer um episódio, né? Mas hoje eu trouxe um grande amigo e paciente aqui que vai falar um pouquinho para vocês de como foi a experiência dele para chegar até onde ele chegou hoje com algumas empresas. Renatão, muito obrigado aí pela presença, cara. Muita satisfação, por exemplo, tê-lo você aqui com a gente. Pô, Léo, eu que agradeço. É um prazer estar com você sempre, você sabe disso. Além de paciente, a gente se tornou amigo. E é sempre gostoso falar da minha experiência como empresário. É realmente um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouco dessa minha experiência. Legal, mas conta pro pessoal então, como começou a sua carreira de empresário? Você já começou com alguma empresa, ou sei lá, como que foi o início mesmo? Bom, meu nome é Renato, eu sou proprietário da CRN Group, né, que é uma empresa de nutrição esportiva. Faço diversos suplementos alimentares, trabalhamos hoje com 12 marcas, mais de 280 produtos, mas isso tudo começou porque eu sempre fui um pouquinho mais gordinho, né? E por isso que eu te conheci, inclusive. E aí eu comecei a treinar, fazer atividade física e por conta disso eu comecei a tomar suplementos alimentares, né? Então, falando um pouco da minha história, eu comecei a empreender muito cedo. Com 8 anos de idade eu já era camelô e por estar gordinho, eu comecei a praticar atividade física. Sério, com 8 anos de idade? Com 8 anos de idade. Mas como é que era que você fazia? Eu vim de uma família muito pobre, Léo, de uma família muito pobre. E minha mãe, ela trabalhava numa loja, ela era balconista de uma loja no centro da cidade, na Praça da Sé. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, exatamente. Aí eu ia algumas vezes trabalhar com a mãe, porque não tinha onde ficar e tal. E via as pessoas lá empreendendo, trabalhando como camelô na frente da loja. E eu perguntei para ela se eu não podia trabalhar, porque eu queria ter o meu dinheiro, queria ajudar em casa também. E ela falou, tudo bem, eu vou comprar umas mercadorias. Ela comprou uns cardaços de tênis, uns alicates de unha. E eu montei lá uma lona no chão e comecei a vender, cara. Com 8 anos de idade, dava troco, tudo. A minha mãe até se surpreendeu na ocasião. Falou, pô, mas como que você pode? Como que você aprendeu a dar troco, mexer com dinheiro e tal? E eu fiquei... acredito que uns 6 meses fazendo isso. Sério, cara? Sério, eu ia trabalhar com ela e ficava lá na frente, ela ficava me olhando, né, porque eu era muito novo, mas a galera toda gostava muito de me ver, eu era a pessoa mais nova empreendendo ali na Praça da Sé. E aí, como é que você fazia? Você fazia algum controle de caixa do que você vendia, essas coisas, ou Então, sua mãe pegava o lucro todo? Nessa época eu não tinha muito controle, porque como ela comprava, ela tinha que dar o dinheiro para ela comprar a mercadoria, ela ficava com o dinheiro e me dava, falava, ó, isso aqui foi o lucro, me dava R$2, né, me dava um troquinho, entendeu? Mas eu ficava, super feliz de estar ali e estar fazendo alguma coisa e de estar ganhando dinheiro. Eu me lembro até que eu cheguei a ir numa festinha com esse dinheiro. Eu tinha que pagar uma entrada e eu paguei com o meu dinheiro, cara. Isso me deixou super feliz. E a partir dali eu acredito que me deu essa vontade de ter o meu dinheiro, de empreender e tal. Cara, é muito interessante isso aí, né? Porque, assim, as histórias de família ajudam mesmo a pessoa a dar valor no dinheiro, entender o que tem que fazer de trabalho, essas coisas. Então, assim, às vezes a gente vê hoje os pais falando, não pode falar pro filho trabalhar... Mas, poxa, onde que ele vai criar realmente valor por isso, né? A minha mãe também, tipo, nunca ela me obrigou a trabalhar, mas, pô, tinha férias de alguém, Léo, vai lá cobrir, vai fazer um negócio. Então, assim, eu sempre tava fazendo alguma coisinha pra dentro de casa, né? Férias, quando eu fiquei um pouco mais velha, férias de tal pessoa, Léo, tem que ir lá no quiosque do shopping cobrir. Ah, tá bom. E ali você aprende a dar valor realmente, ver as pessoas e você tá do lado de pessoas, às vezes, melhor favorecida, questão financeira, e pessoas que são pior favorecidas. Você fala, pô, se essa pessoa que é menos favorecida que eu consegue lidar com dinheiro e consegue comprar as coisas dela, eu também consigo. E você começa a entender. Eu acho que ter essa relação com o dinheiro e com pessoas, eu acho que é muito importante, realmente. Hoje a sua realidade é totalmente diferente, né, para dar para seus filhos, mas você tem que puxar eles um pouco aí para ficar trabalhando, né, com vocês, né, para dar valor nisso aí. Eu também tenho uma realidade diferente do que fui criado. Não que eu tenha sido, não tive uma realidade tão difícil assim no início. Mas eu realmente acredito que esses valores que você cria dentro da família é que cria um bom empreendedor ali, né? Eu acredito que sim. Os meus filhos, eu tenho 2, um de 19 hoje, já trabalha comigo há bastante tempo, agora fixo. Ele já trabalha comigo há 1 ano, fixo. Antes ele trabalhava no tempo, não era um tempo integral, hoje ele trabalha no tempo integral. Começa a faculdade ano que vem e mesmo assim vai trabalhar em tempo integral.
Mas sempre teve uma relação de trabalho. Então, nas férias, eles iam trabalhar comigo. Eu lembro dos meus filhos bem novinhos, com 10, 12 anos, separando pedido dentro da empresa, fazendo. O mais novo até demorou um pouco para pegar gosto, mas pegou também, gosto pelo trabalho. E hoje eles têm uma boa relação com o dinheiro. Eles sabem economizar, eles sabem... não é o momento ainda de comprar, isso é muito caro para esse momento que eu estou. Eu vou guardar e vou comprar. Então, eu acho que isso é muito importante. Eles não precisam, né? Graças a Deus, como eu fiz até por necessidade. Mas eles não têm. Mas eles gostam e eu sempre incentivei. Tem amigos da escola que já trabalharam na nossa empresa e que trabalham até hoje. Então, com toda molecada que vai na minha casa, eu falei, aí, tá trabalhando? E aí, tá trabalhando? Eu incentivo, o pai querendo ou não, eu incentivo. Cara. Coloca pra dentro, né? Exatamente, eu acho que é uma coisa boa que eu posso ajudar, entendeu? Então, e aí, depois que você teve seu primeiro negócio, que foi vender lá com a sua mãe, qual foi o seu segundo negócio? Então, aí depois eu acabei, né, não fazendo mais esse negócio. Tive diversos empregos ali até os meus 18 anos, né? Então, fui office boy, não era mais empreendedor, mas fui office boy, fui auxiliar de escritório e tive alguns cargos. E aí, com 18 anos, por conta de praticar atividade física e consumir suplemento desde os 14, eu quis empreender na nutrição esportiva. E aí, montei com 18 anos o primeiro CNPJ e a primeira loja. Foi no ano 2000. É uma loja na Zona Norte de São Paulo. E a partir desse momento eu não consegui mais sair desse universo de nutrição esportiva e de empreender, né? Depois dessa loja eu tive uma sociedade com uma distribuição que não funcionou muito bem, durou por um período. Eu saí dessa sociedade, voltei a ser um freelance, um vendedor de rua, mas comprava e vendia, não era um distribuidor porque não tinha um CNPJ ainda. Em 2008, eu resolvi montar novamente a distribuidora, que é a CR Nutrition, que se tornou o grupo CR Nutrition hoje. Em 2008, a gente montou. Em 2014, se tornamos a maior distribuidora da América Latina. Eu montei essa distribuidora em 2008 com R$750. Sério? Sério. Mas como que foi a coragem, né? Pô, você já sabia do business, já entendia, né? Você já comprava e vendia, já tinha... Quanto tempo você ficou trabalhando com suplemento até abrir a sua própria empresa ali? Então, eu abri o meu primeiro CNPJ no ano 2000, que foi a loja. Depois acabou que a loja virou uma sociedade de uma distribuição, que não deu certo. Em 2004, eu praticamente fali, né? E aí fiquei de 2004 a 2008... comprando e vendendo produto. Você ficou 4 anos na intermediação. Na informalidade. Na informalidade. Na informalidade, total. Em 2004 nasceu meu primeiro filho, né? Então, eu fui formal e eu tinha muita despesa em casa por conta de filho, casa e tudo isso. Então, eu não conseguia guardar. Eu vendia, comprava e o que eu ganhava eu tinha que gastar ali com a família. Então eu não conseguia guardar. E aí em 2008 eu falei, não, eu vou formalizar isso aqui porque eu sou bom no que eu faço, eu conheço o que eu estou fazendo e eu vou formalizar. E eu tinha crédito, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha crédito. Então eu peguei esses R$750, aluguei um imóvelzinho, pintei eu mesmo esse imóvel com esse dinheiro que eu tinha. Um imóvel de 15 metros quadrados. Sério? Que essa sala aqui era bem pequeno. A distribuidora era gigante. Era gigante, 15 metros quadrados. E o meu carro, né? O meu carro fazia parte da distribuidora, que tinha produto que não cabia na distribuidora, eu tinha que deixar no carro. Então, montei. Ficamos 6 meses nesse imóvel de 15 metros quadrados. E tinha crédito. Então, eu fui para o mercado... resolvi comprar, já tinha um CNPJ, resolvi comprar e o pessoal me conhecia no mercado, então sabia da minha credibilidade e me vendeu sem problemas nenhum aquilo que eu quisesse comprar. E aí daí começou a compra e a venda formal e a gente criou o nome CR Nutrition, que é Carlos Renato, que é o meu nome, Nutrition, que é da nutrição, né? E Renatão, cara, de 2008 até 2014... você dobrou a sua empresa algumas vezes. A gente tem uma história que a gente conta que de 2008 ao final de 2009, a gente já tinha dobrado a empresa 1000 vezes. Era uma coisa absurda. A gente começou com um faturamento de R$15 mil e final de 2009 a gente já faturava R$1 milhão. Por mês? Por mês. Então já era uma coisa muito grande para o que a gente começou, né? Começou com um faturamento de R$5 mil. Então, a gente dobrou já diversas vezes a empresa de 2008 a 2009. E a gente foi dobrando essa empresa até 2014 algumas vezes também,
né? Não foram tão grandes os saltos, mas a gente chegou a faturar em 2014 5 milhões de reais por mês, né? Só com distribuição. A gente não tinha nenhum outro tipo de negócio. Não tinha loja física, não tinha e-commerce. Naquela época o e-commerce ainda não era, ou para mim ainda não era uma realidade, né? E no suplemento também não era muito. Era só a gente comprava e vendia. Realmente. Você comprava, você ia nas indústrias, comprava, mas assim, não tinha muitas indústrias no Brasil naquela época, né? Em 2014 já tinha bastante indústria. Tinha muito menos do que tem hoje, né? Mas a gente tinha a Max Titânio ainda com 7 anos de vida. Era o meu principal fornecedor naquela época. Tinha a Integral Médica também, que eu distribuía, a probiótica, né? Mas não tinha todo esse universo. Mas já tinha algumas indústrias. A gente ia até as indústrias, comprava também de importadores, né? Então, Optimum Nutrition, por exemplo, da Matize. A gente já vendia essas indústrias americanas também. E aí você comprava e você ia em todas as lojas e ia distribuindo. Exatamente. A gente comprava num volume maior, por isso tinha um preço melhor, e distribuía para pequenos lojistas. O nosso ticket médio naquela época era de R$2.000 por pedido. Então, a gente atendia um volume muito grande de pedido de pequenos lojistas, né? E quantos lojistas você, na época, conseguia fazer, você sozinho? Eu até 2014, eu cheguei a atender ainda lojista, mas já atendia muito menos. No começo, lá em 2008, eu atendia 150 lojistas por mês. Então, eu atendia... Era pouco, mas para mim era um volume difícil de atender, porque eu tinha que atender alguns lojistas por dia. Não podia ficar tomando muito café com o cara, eu tinha que ir lá correndo e sair correndo para atender, né? Então, e eu mesmo, nessa época que eu atendia 150 lojistas, Léo, eu comprava, eu vendia e eu entregava, cara. Então, era uma missão, assim, bem árdua. Mas a gente... Foi legal, eu consegui fazer. E aí, depois, fui agregando funcionários e tudo foi melhorando. Não, mas o legal, assim, cara, é que não existe CNPJ forte com um CPF fraco. Então, você é uma pessoa muito, muito forte, né? Que lá atrás, quando às vezes a gente contrata algum colaborador e fala, pô, não tô dando conta de fazer isso, porque tá muito trabalho, porque tá não sei o quê, porque eu não consigo. Eu falo, cara, quando eu comecei, eu já perdi tudo uma vez e cara, eu não tinha secretária. Eu era minha secretária, eu era meu financeiro, eu fazia as compras, eu não sei o quê, eu personalizava, eu atendia. E hoje, às vezes, eu faço tantas funções ainda, né? Porque eu não sou... apesar de a gente ter bastante colaboradores, a gente não tem o tamanho que você tem. E eu não entendo, às vezes, porque realmente as pessoas não conseguem organizar com um tempo, sendo que você sozinho atendia 150 lojistas ali, né? Poxa, às vezes eu atendo 250 pacientes e ainda faço gestão de tudo. Então, assim, acho que um pouco é vontade de fazer e outro pouco é a gestão do tempo, né? Como que você geria seu tempo nessa época? O que você tinha de principal vontade ali na época? Eu acho que assim, se todo mundo fosse igual a gente, isso não é uma arrogância, não quero nem que transpareça isso, para todo mundo empresário, né? Então, eu acho que existe realmente quem tem ali a capacidade de ser o colaborador e quem tem a capacidade de ser empresário, a vontade, ou a energia, ou a disposição para isso. Porque não é fácil, Léo, atender 250 pacientes no mês, fazer o financeiro. Não é fácil, você sabe disso e eu também sei como atendi, né, por muito tempo, muitos lojistas, e tem o atendimento e depois tem as soluções de todos os problemas que são criados por esses atendimentos e tudo isso gera muito trabalho e você tem que se dedicar demais ali. Eu acho que o grande diferencial do empresário é a maneira em que ele se dedica, né? Talvez ele não consiga até nem explicar, que é até o meu caso, como que eu consegui organizar o tempo. Eu talvez não consiga explicar como eu ainda consigo organizar meu tempo, porque eu também, apesar de ter... hoje são 47 CNPJs, né, que eu tenho no grupo, mais de 300 colaboradores. E mesmo assim eu ainda faço diversas funções. Tenho reuniões todos os dias e muitas, e vou em todas as empresas, não todos os dias, claro, porque isso seria impossível, mas vou em todas as empresas, tenho meus horários para cumprir em cada uma delas, gosto de estar lá, gosto de estar olhando o que todo mundo está fazendo. Mas eu acho que o grande diferencial é realmente o tanto em que essa pessoa se dedica e que gosta de fazer aquilo e que quer ver aquilo evoluindo, entendeu? Acho que esse é o grande diferencial do empresário versus o colaborador ali, né? Ele se dedica, mas ele se dedica
o que ele acha suficiente. A gente se dedica além de tudo. 200%. Exatamente, 1000%. É. Acho que esse é o grande diferencial. Legal. E nessa época, assim, você tinha... Quando você chegou, tipo, em 2014, você falou, porra, fiquei grande. Como é que você pensou? Cara, quando chegou em 2014, que a gente até se intitulou o maior distribuidor da América Latina, a primeira coisa que eu fiz foi viajar na América Latina para ver se eu era mesmo o maior distribuidor da América Latina. Eu falei, eu não vou ficar contando essa história se for mentira, né? E eu fui realmente verificar se existia alguém maior e não existia e tal. E eu olhei para aquilo e falei, pô, é impressionante como a gente conseguiu chegar aqui, porque aí já não era só eu, né? Aí já era um time. A minha esposa, em 2012, veio trabalhar comigo e cuidar do financeiro da empresa, que cuida até hoje. O meu irmão trabalha comigo desde 2009, né? Foi o meu primeiro funcionário. E aí a gente já tinha um time de colaboradores, já tinha uma equipe de venda, já tinha gerente comercial. A coisa já não era só eu. E a gente olhou para aquilo e falou, pô, é impressionante isso que a gente fez, só que a gente precisa de ir além. Então é aquela coisa da alegria, mas já vem uma cobrança de falar, não dá para parar por aqui, né? E qual que você acha que foi o seu diferencial do seu time de vendas ali para você conseguir chegar em tão pouco tempo, de 2009 a 5 mil e chegar a 5 milhões de valor? Assim, você acha que foi mercado? Você acha que foi alguma coisa que você instituiu dentro do seu time? Eu acho que a gente entrou no mercado no momento certo, né? Era um momento certo do Brasil, até 2014, a gente viveu um bom momento, né? Da economia brasileira, muito dinheiro injetado, até pelo governo que hoje é o governo atual, a muito custo. Depois a gente descobriu que isso foi a muito custo, né? E que não deveria ter sido assim, mas foi um bom momento do país, foi um bom momento da nutrição esportiva. A nutrição esportiva deixou de ser marginalizada, porque até 2007, 2008 ela era marginalizada. Quando você falava que vendia suplemento alimentar, todo mundo falava, então você vende anabolizante, então você vende bomba, né? Você eu fui assim, cara, eu comprava escondido creatina da minha mãe, porque minha mãe falava que era bomba. Exatamente, era marginalizado e os nossos pais marginalizavam isso. Minha mãe não queria que eu trabalhasse com isso de jeito nenhum, porque achou que eu era um criminoso e tal. E eu, até explicar isso para a mãe era difícil, imagine explicar isso para o público. Então, eu acho que o nosso grande diferencial foi realmente informação. E informação. A gente começou a gerar muita informação. Suplemento faz bem, suplemento é bom. E aí a gente tinha esse diferencial, né? O nosso time ele era muito bem informado. Quando a pessoa falava de... Porque eu vim da parte criminalizada, marginalizada. Então, eu tinha que me explicar o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo e o quanto aquilo era bom, saudável. E aí eu passava muito isso para o time e eu acredito que esse foi o grande diferencial. Gerar conteúdo, que hoje a gente gera conteúdo nas redes sociais, naquela época a gente gerava conteúdo no tete-a-tete, mas a grande diferencial foi gerar conteúdo e as pessoas passaram a comprar muito por conta disso. Quando a gente pensa na pirâmide do consumidor, né, a base da pirâmide do consumidor era inconsciente que ele precisava daquilo, né? Exato. Então você dava um conteúdo para ele para gerar consciência e depois você dava a solução. Exatamente. Né? Exatamente. Isso eu explico bastante. O médico ele não acredita que ele precisa fazer tudo isso dentro de uma consulta, né? Dentro da imersão valor média, eu faço toda essa pirâmide. Falo, cara, você tem que criar a consciência no seu cliente, né? Tem que entender o que é o conteúdo de topo de funil, o que é do fundo de funil. Se ele não entender isso, não adianta, né? Ele não vai fazer, né? Ele não consegue vender. Exatamente. Né? Você não sabe nem comunicar o que ele vende. Exatamente. Imagina que a gente chegava numa loja, a gente tinha uma gama de produtos para vender e a única coisa que já era menos marginalizada era o whey protein. Só que eu tinha uma gama de produtos gigante para vender. Eu não podia chegar na loja e vender só o whey protein para o lojista, para ele comprar, porque era aquilo que o consumidor queria. O consumidor ia na loja, não, eu quero whey protein. Creatina, naquela época, inclusive, era proibido, para você ter uma ideia, né? E a gente não tinha, não vendia. Mas eu tinha uma gama de produtos gigante, aminoácidos e tal. Então, eu tinha que chegar para o lojista, explicar para ele e gerar essa informação para o cara dos outros produtos, para ele passar essa informação ao consumidor, porque eu não tinha o tete-a-tete com o consumidor, eu não chegava, eu era distribuidor, eu não chegava até o consumidor. Então, eu tinha que passar para ele passar para o consumidor, para o cara conseguir agregar a venda ao consumidor. Então, falar, tudo bem, você quer o seu whey está aqui. Cara, mas você precisa também do aminoácido, você precisa também da L-carnitina, você precisa também de algum outro produto e tal. Então, isso que foi gerando e aumentando o nosso volume de venda. Talvez inconscientemente você fazia uma estratégia de cross-selling e upselling total ali, né?
Na hora da venda. Exatamente. A gente não vai dando nome a essas coisas que a gente vai fazendo, mas a gente vai fazendo tudo isso que hoje a gente consegue dizer realmente em nome o que é que a gente fazia. Né? E você que treinava seu time comercial? De início, eu era primeiro o time comercial e depois eu, como gestor comercial, que eu sou até hoje, né, na empresa, eu tenho reuniões e falo que eu não sou. Hoje a gente tem indústria, hoje a gente tem e-commerce, a gente tem varejo físico e a distribuição. E eu não sou CEO, eu não sou diretor industrial, eu não sou nada disso. Eu sou diretor comercial da minha empresa. Então, eu mesmo ainda até hoje treino muito o meu time comercial, tenho reuniões periódicas com o time e eu gosto muito de estar à frente desse time comercial. E é o segredo de uma empresa, né? A empresa, eu acho que existem fases da empresa, né? E a primeira fase ela é vender, né? E se não vender, não adianta, nada cara. mais funciona, nada mais precisa funcionar. Não precisa, né? Exato. Não precisa ter um gestor financeiro se você não vendeu. Exatamente. Você não precisa ter nada se você não vendeu. Você não precisa ter produção se você não vendeu. Você não precisa ter gestor financeiro, você não precisa ter RH, você não precisa ter nada. Então, eu acho que tudo começa e acaba com a venda, né? Então, e a venda repetida. Não adianta vender uma vez. É o que eu falo, meu time vendeu, pô, legal pra caramba. Quando você vai vender de novo para esse cara? Você já sabe quando vai acabar o produto dele, você sabe quanto ele está vendendo, quanto você vendeu, quando você vai ter que voltar, o quanto você pode ajudar ele a vender mais e tudo isso. Né? Até hoje a gente faz esse tipo de coisa com os nossos clientes. Então, eu acho que a venda realmente é o coração, o pulmão da empresa. E eu sempre falo para todos os nossos colaboradores de outras áreas, a gente tem que trabalhar para o comercial. Seja ele online, seja ele físico, ou seja ele B2B ou B2C, a gente tem que trabalhar para esses caras, a gente tem que entender e ouvir o que esses caras estão trazendo da rua, porque eles é que trazem a necessidade, eles que fazem a empresa evoluir, eles que sabem aquilo que o consumidor ou que o lojista está precisando e querendo. Tá? Então, eu acho que até hoje, eu acho que o comercial é o Olha que interessante as técnicas, né, que você usa na parte comercial. Né? Eu quero escutar o que o cliente tem para dizer para puxar o que eu preciso. Eu quero entender quanto tempo vai faltar para ele ter que voltar de novo. Estratégia de quanto tempo você vai criar, qual é o lifetime value desse cliente seu, né? Quanto tempo ele vai comprar de novo, por que eu vou comprar, quando que eu vou oferecer, qual é o momento certo, né? Então, tudo isso você está bem mapeado ali para o time continuar vendendo, né? Exatamente. E o nosso produto é um produto... que o cara vai ter que comprar sempre, né? Por um bom período para ele ter um resultado. Não é um produto que ele vai comprar hoje e vai ficar anos sem comprar, nem pode e tal. Então, a ideia é que a gente tenha essa recorrência do consumidor nas lojas e as lojas na nossa indústria hoje, de distribuição. Então, a gente trabalha muito essa questão. Qual que é a recorrência? Até na hora de criar um produto. A gente vai criar um produto para 3, 4 meses, isso não faz sentido. O cara tem que ir na loja todos os meses, né? Ele tem que ver tudo de novo que tem para ele. Ele tem que ir lá para a loja e ter mais informações. Então, a gente gera conteúdo para os lojistas, tanto para as nossas lojas como para as lojas dos nossos clientes, para esse conteúdo ser passado ao consumidor. Hoje a gente já gera muito conteúdo ao consumidor com as marcas também. Então, acho que isso é muito importante. O consumidor está recebendo esse conteúdo, está vendo quais as novidades, o que ele pode comprar mais, o que ele pode agregar ao consumo dele para ele melhorar ali, seja a saúde ou a performance, né? Porque a gente trabalha esses dois viés. Então, acho que é isso mesmo. A gente está com o comercial fazendo esse trabalho. Que legal, Renatão, que assim, antes da gente continuar na sua história, que você falou uma coisa que me deixou bem pensativo em algo que eu passo ali na imersão. Quando eu falo a gente fala de planejamento de carreira, eu falo, cara, quais são os seus recursos objetivos e subjetivos? Qual que é a sua realidade de mercado? Qual que é a sua inspiração? Então, sua inspiração, poxa, era crescer pra caramba, né? O seu recurso objetivo que você tinha, pô, eu tenho vontade, eu vou lá, eu tenho um capitalzinho aqui, e o subjetivo, cara, eu tenho muita vontade, eu já trabalhei com isso, eu consigo ir lá e vender. E o mercado, que você falou, pô, o mercado estava propício naquela época. Exatamente. Tinha muito dinheiro na praça, as pessoas estavam comprando. Com certeza, essa parte do mercado, às vezes, as pessoas nem olham para isso, né? Vive a inspiração, o sonho, mas não vê como é que o mercado tá, né? Exatamente. Às vezes você tem... porque tem que ser várias coisas para a coisa dar certo, realmente. Não dá para você fazer uma coisa bem e a outra coisa não está tão bem e isso funcionar.
São várias coisas. É o que eu disse. Foi o momento, a gente entrou no momento certo. Por quê? Eu tinha à disposição, eu tinha sabia o que estava fazendo, então tinha disposição, sabia o que estava fazendo, conhecia do produto e o mercado estava favorável, tanto o mercado do suplemento alimentar, porque ele estava sendo desmarginalizado e naquela época não tinha tanta competitividade como tem hoje, e o Brasil estava com capital, né? Então as pessoas tinham dinheiro, os juros estavam baixos, as pessoas estavam comprando, consumindo, então tudo isso realmente foi ali o que nos favoreceu para ter o primeiro crescimento num tempo que é rápido, mas para mim demorou, né? Não vou falar que foi rápido, não, mas é uma realidade. Uma empresa crescer tanto em 4, 5 anos é realmente uma coisa sem nenhum capital externo, entendeu? Todo o capital interno. Quando a gente olha para trás, a gente parece, né, que foi rápido, né? Mas não é rápido, né? Quando você vive o momento, você sabe que não é. E aí, em 2014, você já estava com um porte grande, né? Você já tinha um time e você resolveu dar o próximo passo. Qual que foi? Então, a gente continuou, na verdade, de 2014 até 2017, a gente continuou trabalhando muito ainda essa questão da distribuição. Mas passamos por um momento do mercado que já não era tão favorável de país, né? O país teve uma crise de 2014, um impeachment em 2015 de um presidente, que nos prejudicou bastante na questão da economia, juros e tudo isso. Então, a gente ficou até um pouco estável nesse período, né? Teve muito mercado, muita gente no mercado que nem conseguiu passar por esse período difícil, ou em outros mercados também, foi um período difícil do país. A gente cresceu pouco, então por isso que eu falo que a gente ficou estável. E aí, para tirar essa estabilidade, em 2017 a gente resolve criar a marca. Né? A gente distribuía marcas de todo mundo, mas a gente não tinha uma marca própria com o nosso produto, a nossa marca. E aí a gente criou a nossa primeira marca, que chama Expro Nutrition. É uma marca que já está desde 2017 no mercado, bem posicionada. Só que eu não tinha indústria. Então, eu resolvi terceirizar essa marca, né? Arrumei um co-packer para montar e industrializar esse produto para mim. E a marca começou a dar muito certo. Começou a ir muito bem. O que nos prejudicou até no início foi a dificuldade do co-packer conseguir nos entregar todo aquele volume que a gente precisava no tempo hábil, da maneira correta. Você já vendia uma outra marca, você podia mandar uma marca sua, né? Exatamente, é. A gente já tinha a credibilidade do mercado, né? A gente sempre vendeu com muita clareza, com muita verdade naquilo que a gente estava fazendo e faço isso até hoje. Gosto de vender com clareza, gosto de ser claro para o meu cliente com o que ele está comprando, de que forma ele está comprando, como eu posso ajudá-lo a vender e tudo isso. E aí os clientes falaram, pô, por que não acreditar? Né? Se o Renato está trazendo uma marca, por que não acreditar? Então, a grande maioria abraçou a causa ali e aí a gente já iniciou com uma boa venda. Em 2017 fomos muito bem, crescemos com a marca, 2018 também muito bem. Em 2019 eu falei, vou ter que montar uma indústria, porque já não dava mais para conseguir, com o co-packer, ter todos os produtos no tempo que a gente precisava, né? E aí a gente foi, em 2019, realmente mudamos de fase, saímos da distribuição, de só fazer a distribuição e iniciamos a industrialização dos produtos, né? E nessa fase, você teve alguma sociedade, alavancou de algum jeito ou foi tudo na raça? Então, nessa fase, eu não tenho sócio, né? Eu tenho ali os grandes parceiros que estão comigo há bastante tempo. Meu irmão eu considero como um sócio. Ele não está no CNPJ, mas eu considero como um sócio. A minha esposa é minha sócia, né? Porque está muito tempo comigo. Sim. Então, tem participação, não dentro do contrato social, mas tem uma grande participação do negócio, né? Mas eu não tenho nenhum sócio mesmo no CNPJ. Então, na industrialização, minha esposa sempre foi a favor da gente ter uma indústria, né? Ela sempre, e eu tinha um pouco de receio, né, de indústria, porque eu sabia que muito disso ia sobrar para mim, né? Eu ia ter que estar, como eu estou hoje, estou muito na indústria e tal. Eu sabia que isso ia acontecer e eu, como eu gosto de rua, gosto do comercial, ia ter que deixar isso um pouco de lado. Mas eu não tive sócio. Eu contratei uma pessoa que era experiente na industrialização de suplementos alimentares, veio do ramo farmacêutico, já tinha passado por indústria de suplementos e
E daí que surgiu a fábrica mesmo e todo o layout de fábrica. Foi essa pessoa que me ajudou bastante. Eu tinha alguma experiência porque já tinha visitado diversas e presto muita atenção naquilo que está sendo feito. Então, não foi uma coisa tão difícil como eu imaginava montar uma indústria. O mais difícil são as licenças, é fazer tudo da forma correta. Mas a gente conseguiu, até num tempo bem rápido, estar com a indústria pronta e começar a produzir. Aí isso foi em 2019 que você começou, já abriu. Exatamente. Na verdade, eu abri em 2020. Eu comecei a preparação da indústria no final de 2019 e a gente começou a industrialização dos produtos em 2020, né? Acho que quando eu te conheci, a gente conheceu foi 2020, foi, né? Foi final de 2020, exatamente. Eu operei em 2021, final de 2020 a gente se conheceu. A gente não conversou, mas a gente não contou, mas o Renatão, a gente acabou fazendo uma cirurgia bariátrica nele, numa época que ele acabou perdendo a saúde aí para alavancar os negócios, né? Exatamente. Na verdade, eu sempre tive uma questão com a obesidade ali, né? Eu sempre tive um caso com a obesidade. Desde de criança, eu tinha uma tendência a engordar. Comecei no suplemento muito por conta disso. Te conheci, que também foi muito por conta disso. A obesidade me trouxe muita coisa boa. Né? Me trouxe uma saúde debilitada, mas ela me trouxe muita coisa boa. Me trouxe amigos e me trouxe essa vontade do suplemento alimentar. E por um bom período eu fiquei magro, porque treinava, porque consumia suplemento e fazia tudo regrado e tal. Mas quando eu comecei a trabalhar demais, realmente, não é que me faltava tempo. O tempo que eu tinha para treinar, eu troquei para trabalhar. Eu decidi fazer isso. Foi uma decisão, não foi nada imposto e não foi uma coisa que assim, eu não estou fazendo porque eu não tenho tempo. Não, eu teria o tempo, mas esse tempo eu vou usar para trabalhar também, né? Em algum momento da vida, às vezes, a gente tem que desequilibrar mesmo, né? Não tem jeito. Exato. O melhor seria se não precisasse, mas eu precisei, fiz. Me arrependi depois, por um tempo, de ter feito isso, mas aí conheci o Léo, aí fiz a bariátrica, já não estou mais arrependido. Que foi uma coisa muito boa, não sou uma pessoa de ficar fazendo apologia a nada, né? Eu faço consumo de suplemento alimentar, gosto, mas não faço apologia, falo dos benefícios. E a bariátrica é a mesma coisa. Eu fiz, me sinto bem, para mim, fez muito bem, sou muito grato a você por isso. Você acha que você nem sabe, mas eu sou. E me fez muito bem, sou uma pessoa muito mais saudável. Hoje você viu meus exames, você viu que, tudo, né? Não tenho mais ali nenhuma possibilidade nesse momento de ter diabetes. Quando eu te conheci, eu estava quase diabético. Então, tem diversas coisas que melhorou muito na minha saúde. Então, eu falo dos benefícios. Se a pessoa quiser fazer, aí é com ela, né? Mas eu sempre falo muito bem dos benefícios. Na verdade, a bariátrica eu sempre falo para todos os pacientes, né? Acho que eu falei também para você, acho que o discurso é sempre igual. Que ela é um passo só, né? É um ponto dentro de uma trilha do paciente de controlar a obesidade, que a obesidade ainda está aí contigo, né? Exatamente. Você sabe, estava lá com você desde criança. Exato. Ela não tem cura. Exato. Né? Ela tem controle. E aí eu brinco que é como se fosse um formigueiro. Você o tempo todo você tem que ir lá jogar um pouquinho de veneno. E a bariátrica você pega e coloca uma bomba no meio do formigueiro. Vocês podem, mas você tem que continuar colocando veneno. Então hoje você ainda treina, você ainda passa comigo pra gente avaliar, pra gente ver como é que tá. Então nunca você vai estar curado, né? Mas quem faz a bariátrica e às vezes não acaba se cuidando, né? Tem vários, assim, né? Hoje eu tive uma paciente que já remarcou comigo umas 4 vezes. Eu mandei mensagem para você, eu vou te buscar em casa aí, pô. Mais de um ano sem vir, você sabe que eu puxo que eu chamo, né? Exatamente. Esse dia para trás foi chamada. Fiquei 6 meses sem vir, já tive uma chamada, voltei logo, né? Voltei logo. A gente convida os pacientes a voltar, porque assim, a gente precisa ver, né? Precisa acompanhar o paciente, né? Porque afinal ele precisa desse pós. E se não faz o pós, às vezes vai desenvolver alguma doença, né? Tem pacientes que desenvolvem um quadro de baixo de vitamina B12, isso pode desenvolver neuropatias e não nem tudo tem só lado bom. Então, a bariátrica tem um lado ruim, claro. Se você não fizer um acompanhamento, se você não... Mas também tem um lado bom de pessoas que talvez não conseguiam controlar de uma forma efetiva antes, né? Mesmo às vezes com falha medicamentosa e tal. E com a bariátrica consegue controlar. Então, eu também não sou de fazer apologia. Chega lá no meu consultório, eu explico os prós e os contras, né? A pessoa toma a decisão dela, né?
Então, eu acho que e com suplementação é a mesma coisa, né? É exatamente isso. O treino também é uma coisa que você fala, olha, treino é muito bom, mas depende de você levantar, acordar e treinar. O suplemento é muito bom. O suplemento é um nutriente, ele é um complemento da sua alimentação. Se você consegue fazer uma alimentação super adequada, se você tem capital para isso, se você tem tempo para isso, que tem muita gente que tem capital, mas não tem tempo, porque é difícil, é muito difícil. O suplemento pode te ajudar muito com isso, né? Então, cara, tá aí para usar, né? Se tiver vontade, usa. Assim como a bariátrica, assim como o treino, assim como tudo na vida. Eu acho que a gente fala dos benefícios e o suplemento, por exemplo, ele tem todos esses benefícios, mas custa caro. Sim. É uma questão. Você vai ter que se descapitalizar um bom valor para tomar um suplemento da forma correta, um bom suplemento. Então, acho que tem ali também os seus contras, que seria esse capital, né? Que você tem que desembolsar. E dentro dos seus produtos, eu vejo realmente... Eu já consumi diversos suplementos, depois a gente se conheceu, eu comecei a consumir os seus suplementos. Eu vejo realmente que você tem uma qualidade e acho que você preza por isso sempre, né? Qualidade, o seu preço não é nunca mais barato, né? Tá sempre ali no meio ou tá sendo entre os mais caros, né? Então, você sempre se coloca nessa posição, né? Exatamente. Quando a gente resolveu... A gente já tinha muita credibilidade no mercado pela maneira que a gente trabalhava. E quando a gente resolveu montar a indústria, a gente falou, olha, ou a gente vai trabalhar 100% sério, ou a gente não vai trabalhar. Então, os nossos produtos, eles têm 100% de qualidade. Já teve laudos dos nossos produtos que deram resultado para mais. A gente não tem laudos que deram resultado para menos, mesmo com os concorrentes fazendo laudos da gente. A gente preza muito por qualidade, Léo. A gente trabalha hoje o B2C muito, né? Então, a gente tem 40 unidades de loja, que é a rede Nutrafit, que é reconhecida também pela qualidade dos produtos que vende, qualidade de serviço que presta. Então, a gente busca essa qualidade, trabalha nessa qualidade. Eu não sou o primeiro preço, não tenho vontade de ser o primeiro preço. Tenho produtos para todos os bolsos, mas dentro da qualidade. Então, o meu whey, ele tem a qualidade e ele tem o preço de whey. Eu tenho proteína de soja, é mais econômico, tem qualidade, mas é mais econômico porque é proteína de soja e não porque tem baixa qualidade, né? Então, eu tenho produto para todos os bolsos, mas claro que dentro da categoria do seu produto. Então, a minha creatina não é a mais econômica, mas ela é 100% creatina. Não tem absolutamente nada dentro. E assim, todos os produtos. É isso que a gente preza. E aí, depois, quando você pegou a indústria em 2020 e começou a crescer a indústria, você inicialmente colocou só a sua marca, ou você já começou com outras marcas? Então, quando eu resolvi montar a indústria em 2019, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e conversei com algumas marcas americanas que já não conseguiam mais estar no Brasil pelo alto custo do dólar e alto custo de importação que o Brasil tem, todo mundo sabe disso, né? Então, eu fui lá, conversei com essas marcas e eu falei, olha, eu vou montar uma indústria no Brasil. Vocês querem industrializar o produto de vocês lá? Porque se vocês industrializarem lá, eu consigo distribuir. Então, vocês industrializam comigo e eu distribuo o produto de vocês e vocês voltam para o Brasil. Então, marcas importantes que já não estavam aqui, como Universal Nutrition, que é a marca do Animal Pack, muito conhecida. A Nutrex, que é a marca do Lipo 6, também um produto muito conhecido. E eles toparam, desde que eu montasse a fábrica com os parâmetros americanos, né? Com os parâmetros do FDA e do MGP. Então, a gente foi e montou essa fábrica com esses parâmetros americanos, com a qualidade que eles queriam, né? Mesmo a Anvisa não exigindo, por exemplo, exaustão numa fábrica, a gente tem... então, tem diversas coisas que não foram exigidas pela Anvisa, mas foram exigidas pelas marcas americanas. Hoje, eu sou o único no mundo a fabricar Universal Nutrition fora dos Estados Unidos, fora na fábrica deles, né? Então, nenhum outro conseguiu ainda ter esse privilégio. Então, tem algumas coisas que... E aí, a gente começou já em 2020 com algumas marcas americanas, com essa marca própria que a gente tinha, que era Expro Nutrition, e resolvemos criar mais uma marca que era a Puritec. Então, a gente começou mais ou menos a fábrica com 3, 4 marcas. Tá, mas eu já fui na sua fábrica, assim, era uma fábrica gigante que no dia ainda que você falou, assim, cara, ainda posso estender ainda mais uma série de tempo aqui, que eu posso abrir mais cedo, eu posso fechar mais tarde. E
E nessa época, então, você, tipo, é o mesmo tamanho da fábrica hoje, não aumentou? A fábrica teve 2 ampliações da vez que você foi lá. A gente ampliou mais para criar mais categorias de produto. A gente não ampliou as categorias já existentes, né? Então, a gente, naquela época que você esteve lá, a gente ainda não fazia barras de proteína. Hoje a gente faz barras de proteína. E a gente não tinha uma linha de pó que a gente tem hoje, né? Então, a gente fez 2 ampliações para criar essas 2 novas categorias. Mas é a mesma fábrica. A gente ainda tem tempo para crescer, né? Então, a gente ainda tem espaço de crescimento. Hoje, a gente já ocupa um turno inteiro e já chegou a ocupar 2 turnos. Então já aumentou bem. Já aumentamos bem a produção, né? A produção hoje, a gente produz 150 toneladas por mês. A gente, naquela época que você teve lá, para você ter uma ideia, a gente produzia 15 toneladas por mês. Então, a gente já cresceu 10 vezes a produção, que era o nosso início. Iniciamos a fábrica com 15 toneladas por mês, quando você teve lá em 2020, 2021. Hoje já fazemos 150, mas consegui, por um tempo tivemos que fazer 2 turnos para fazer todo esse produto. Hoje a gente já conseguiu locar os 150 toneladas num turno só. Então a gente ficou mais eficiente, né? E aí a gente tem a possibilidade ainda de estender mais 2 turnos. Mas hoje mesmo a gente estava numa discussão disso, de estender mais um turno ou não. E eu acho ainda que a gente tem capacidade de ser mais eficiente e ainda continuar em um turno e aumentar a produtividade ainda um pouco. E você fica sempre pensando em como melhorar ali, né? Uma melhoria contínua, né? Eu acho que isso é o diferencial de todas as empresas que crescem, né? Então, uma empresa ela não morre por fazer a coisa certa, sim por fazer a mesma coisa certa por muito tempo, né? Exatamente. Então, eu vejo que você está sempre mudando e sempre querendo crescer, né? E hoje você tem quantas marcas que você está produzindo lá? Hoje a gente produz 12 marcas. 12 marcas de suplementos alimentares. Já tem contrato sendo fechado com mais uma grande marca. Eu ainda não posso, porque tem o NDA lá, ainda não posso falar, só depois do contrato fechado. E estou indo para os Estados Unidos agora, dia 2 de novembro, para o Mr. Olympia, né? Que é um dos maiores eventos de suplemento alimentar nos Estados Unidos. E pretendo trazer pelo menos mais 2 marcas. Então, eu quero fechar esse ano pelo menos com 15 marcas com contrato fechado, né? E a ideia de ter tanta marca assim é ter uma loja que possa ser autossuficiente, né? Uma loja que dependa somente das marcas que a gente produz e o consumidor consiga ter toda a variedade de produto que ele precisa, com a escolha de marca que ele quer, com a que ele mais gosta. E essa é a ideia do negócio. Você não contou para o pessoal que depois da indústria que foi crescendo, você resolveu comprar algumas lojas, né? Exatamente. Aí a indústria foi crescendo, a gente também começou a olhar muito, em 2018 mesmo, a gente começou, quando já tinha marca própria, então a gente começou a olhar muito para o e-commerce, né? Para essa parte de e-commerce, e isso também cresceu, então a venda B2C é uma venda muito interessante. A gente não tem uma lucratividade maior vendendo para o B2C, porque a gente gasta muito para... Exatamente. Acho que na aquisição do cliente. Né? Exatamente. Então, mas o que a gente tem na venda B2C que a gente não tem na venda B2B? Estar de frente com o consumidor final. Entender o que o consumidor final realmente quer. Falar com esse cara, né? Porque a gente falava com o lojista, que falava com o consumidor, que o consumidor falava com o lojista e o lojista vinha falar com a gente. E aí, nisso, se perde algumas coisas. Então, falar com o consumidor final para uma marca é muito importante. E a gente, com isso, consegue gerar mais demanda para o lojista, né? Então, quando a gente monta, um lojista fica preocupado, fala, pô, mas o Renato agora vende para o consumidor final. Mas eu vendo para o consumidor final para aprender com esse consumidor final, para gerar mais demanda para a loja. Eu acho que o mercado de loja, isso nunca vai acabar, a gente nunca vai vender... não vai ser autossuficiente vender direto ao consumidor. A gente vai estar sempre atuando junto com o lojista, deixando a margem necessária para esse cara sobreviver, crescer e estar cada vez maior, porque o crescimento dele também é o meu crescimento. Mas estar falando com o consumidor é muito importante. Aí a gente resolveu também falar com o consumidor diretamente e fisicamente, né? Então, em 2022, a gente tinha um cliente com bastante potencial, que era a Nutrafit, era um dos nossos principais clientes naquele ano, e estava passando por alguma dificuldade financeira, por conta de pandemia, não soube administrar bem a pandemia, né? E a gente começou a conversar com ele para a gente estar mais próximo. A intenção não era nem comprá-lo, mas era estar mais próximo, poder falar mais com o consumidor dele e tal.
E ele decidiu, o proprietário na época, decidiu vender a loja depois de um período que a gente estava trabalhando junto com ele. Ele falou, pô, por que você não compra isso, né? Eu falei, pô, tem certeza, cara, que você vai querer sair e tal? E a gente resolveu em 2023 e realmente efetivamos essa compra em janeiro de 2023. Eram 19 unidades de loja, hoje já são 40. Então, a gente abriu 20 lojas em 2023. Dobramos o tamanho. Isso é uma máquina de dobrar, hein, Renatão? O cara é uma máquina de dobrar. Cada vez que tudo que ele toca, dobra 3, 4 vezes. Eu vou te falar que eu gosto disso, né? Hoje, como eu te disse, eu vim de uma família muito pobre, né? Hoje eu tenho muito mais dinheiro e muito mais coisas do que eu imaginei ter. Eu nunca fui movido por dinheiro. Se eu talvez fosse movido por dinheiro, eu tinha parado depois de ter conquistado, né? Depois de ter conquistado. Então, eu gosto de ver isso, eu gosto de ver as coisas acontecendo, eu gosto de empregar pessoas e a pessoa também evoluir, e a pessoa cresce, e compra o carro, e compra uma casa, e está ali comigo, e está crescendo profissionalmente, aprende. Então, eu gosto muito dessa evolução, eu faço muito por conta disso. Gosto do mercado, gosto do que eu faço, vendo saúde, né? E gosto muito de ver as coisas crescendo. Essa loja no Trafite hoje, que são 40 lojas, ela vai ser entre 60 e 70 lojas até o final do ano que vem, até o final de 2024, e ela vai ser 100 lojas até o final de 2025. Então, a gente gosta disso. Põe meta, corre atrás da meta e faz a coisa acontecer. E vai que vai, né? E vai que vai. E hoje você está com faturamento de quanto mensal? A gente, esse ano aqui, vai fazer um faturamento anual aí em torno de 200 milhões de reais, o grupo, né? Então, a gente chega acima dos 15 milhões de faturamento mês, né? Tá querendo chegar a 1 bilhão? Cara, a vontade de chegar a 1 bilhão é grande, mas eu tenho tempo para fazer isso, eu não vou fazer isso correndo. O que é mais importante, Léo, para mim, não é nem o faturamento, né? O faturamento claro que é importante, mas não é o mais. Eu já vi muita gente faturando 200 milhões e não sobrando 1% do que sobra para a nossa empresa. E é por isso que a gente também evolui, porque a gente tem margem. Tem a margem, dedica a margem, cada produto tem, cada categoria tem a sua margem, a margem é dedicada ao crescimento. Então, a gente realmente... Eu prezo muito pelo faturamento, brigo muito por ele, de bater todas as metas, mas o mais importante é que a meta da margem também esteja acompanhando. Então, eu quero chegar a 1 bilhão de reais. Claro que quero chegar a 1 bilhão, 2, mas eu vou fazer isso mantendo a minha margem. Não vou sacrificar a margem para ter esse faturamento. Eu acho que isso é bem complicado. Isso é um passo difícil, né, de dar, né? A cada passinho, no meu crescimento também, a cada passinho que a gente dá, a gente acaba aumentando o custo, né? E às vezes o faturamento não acompanha o aumento de custo quando você quer dar um passinho para frente, né? Então, eu falo isso na imersão, que quanto maior é o organismo ali, né, mais difícil ele é de crescer, né? Porque o resultado operacional tem que acompanhar. Então, se você começa a perder resultado operacional, margem, não está na hora de crescer ainda, né? Tem que dar um passo para trás, cortar custo de novo, voltar. E tá tudo bem, né? Se tiver que dar outro passo para trás. Claro, claro. Eu, de 2014 a 2017, eu dei alguns passos para trás. Eu falei aqui, o país estava em crise, foi um momento difícil, a gente teve que cortar na própria carne, entendeu? Acho que foi o momento mais difícil até, foi mais difícil que o começo, porque quando você começa, você tem pouco recurso, mas você tem poucas obrigações, né? Agora, quando você se torna maior distribuidor da América Latina, você começa a ter obrigações demais, né? A cobrança é muito grande, o mercado te cobra, os fornecedores te cobra crescimento, te cobra aumento de volume, então você ali passando... E, claro, se eu estava passando por dificuldade naquele momento, todo mundo estava passando. Então, o fornecedor precisava que eu crescesse, né? E aí foi um momento bem difícil e a gente teve que dar passo para trás. E eu não tenho nenhum problema com isso, de dar passo para trás se for necessário. Não é uma coisa que eu gosto, né? Mas, se for preciso, tem que ser feito. E hoje, dentro do mercado brasileiro, se tem alguém ainda que é maior que você hoje ou não? Tem algumas marcas, mas são marcas mais antigas e que até... Eu não sei se as pessoas gostam muito que eu falo isso, né? As pessoas, os donos da marca, mas são marcas que eu fiz parte do sucesso. Eu acho que eles sabem, né? Alguns, pelo menos, me falam, pô, é legal que você fez parte do meu sucesso. Então, a Max Titanium é uma marca
maior do que a gente, né? Tem um faturamento maior, eles estão já próximo do bi. A Integral Médica, que tem 36 ou 38 anos de indústria, tem 10 vezes mais tempo de indústria do que eu, também é muito maior que a gente, também já está chegando perto de um bi. Mas a gente faz parte do sucesso dessas empresas. Então, eu fui distribuidor da Maxtana, eu fui distribuidor da Integral Médica, Atlética também. Mas hoje você ainda distribui essas marcas? Não distribuo mais. Agora está só rede própria. A distribuição, a indústria, a distribuição só trabalha com marcas próprias, né? O varejo não. O varejo ele vende no nosso varejo físico essas marcas são ainda meus parceiros e tal. Não faço distribuição, mas eu ainda vendo no varejo essas marcas. A minha loja ela tem um mix completo de marcas, né? De suplemento, não são só as nossas. Mas na distribuição a gente entendeu que em 2022 a gente entendeu que não fazia mais sentido distribuir outras marcas, distribuir só as marcas fabricadas por nós. Você fez essa troca? Eu fiz essa troca. Foi uma troca também difícil, né? Porque a gente teve que abrir mão de um faturamento. É claro que na época... Hoje a gente fatura muito mais do que faturava na época, então foi uma troca que deu certo. As margens da distribuição foram ficando muito apertadas por conta da venda online, né? A venda online é uma venda feita uma margem um pouco mais apertada, e aí as indústrias decidiram vender para esse pessoal que vende online de uma forma mais barato, sem margem e tal, e aí a distribuição foi ficando apertada. Então, aí por isso a gente desistiu da distribuição, por conta de falta de margem. Mas você acredita que você sempre estava olhando lá na frente, né? Se o mercado mudava, você fazia alguma coisa para mudar, né? Exatamente. A gente, em 2017, entendeu que as margens estavam se apertando. Por isso que a gente resolveu virar indústria. Que as margens da distribuição estavam se apertando. Eu continuo sendo distribuidor. Eu tenho 12 marcas e distribuo as 12 marcas. Eu só não distribuo marcas que eu não fabrico por falta de margem. Se tiver uma marca legal que a gente tenha margem e que a gente consiga fazer, a gente não tem problema nenhum em distribuir. Tudo depende de ter a margem. Mas a gente foi entendendo em 2017, quando começaram os marketplaces, que as margens estavam ficando muito apertadas para os distribuidores e que para mudar isso a gente precisava ter marca e precisava ter indústria. Foi daí que nasceu essa vontade da marca e da indústria também. Legal, Renatão. Pô, cara, é uma história realmente do herói mesmo ali, né, cara? Obrigado. Começou ali embaixo e conseguiu a cada dificuldade você teve uma quebra, você teve um jeito de você contornar essa dificuldade e estar sempre crescendo, né? A gente precisa de mais pessoas assim, porque eu concordo plenamente contigo. Se fosse só pelo dinheiro, você já teria parado lá atrás e às vezes eu falo, pô, eu continuo trabalhando bastante, não é por causa do dinheiro. Se fosse por causa do dinheiro, a gente, sei lá, parava antes, né? Precisa ter um propósito por trás, né? Aquele propósito de você, às vezes uma atitude sua influencia muitas pessoas, né? E hoje você está influenciando um país mesmo, né? Então, se você parar de produzir hoje, quantas pessoas ficam sem empregos, etc. Então, assim, a responsabilidade do empresário ela é muito grande, né? Então, poucas pessoas veem isso. As pessoas o cara está visando lucro, tá? Mas pensa a responsabilidade que ele tem lá, o peso que ele carrega quando ele vai dormir, né? Então, as nossas dificuldades ficam um pouquinho mais difíceis, né? Exatamente. Eu acho que se é só por dinheiro, você não consegue chegar e fazer isso que a gente faz, né? O dinheiro é importante, é bom, a gente desfruta dele, mas eu já não tive, então não é por isso, né? Mas realmente ver as pessoas, ajudar as pessoas, ver as pessoas crescendo, ver as pessoas evoluindo, eu evoluo a cada dia com isso, é o que move, é o que não dá para deixar de parar. E a gente fala que a gente é o Brasil que deu certo, né? A gente é o Brasil que dá certo todos os dias quando acorda, sai para trabalhar, independente do governo de esquerda, do governo de direita, do aumento de imposto, de uma redução de imposto, a gente está lá, está pagando todos os impostos e está trabalhando para ter esse crescimento e para continuar ajudando as pessoas, para continuar fazendo aquilo que gosta, vendo as pessoas mais saudáveis pelo aquilo que a gente está produzindo e vendendo. Então, acho que é realmente isso. É por prazer, é por vontade de estar fazendo realmente. Então, cara, obrigado pelo seu tempo aqui, obrigado, cara. Léo. Foi um prazer estar com você, meu irmão. Obrigado mesmo. Só obrigado até terem assistido aí o episódio. Espero que essa história realmente mude um pouquinho a vida de vocês. E até o próximo episódio.